O Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência, Sintfesp Goiás Tocantins, realizou no dia 16 de junho de 2016 o seminário Aposentadorias e GEAP. Esse seminário, foram 2 seminários, na verdade, um seminário pela manhã que tratou das aposentadorias, discutiu um pouco sobre a questão da Previdência Social, e à tarde nós fizemos um seminário do nosso plano de saúde, que é a GEAP. No seminário das aposentadorias, nós mostramos aí as aposentadorias e os processos de enquadramento e concessões dos servidores públicos e o que nós temos aí pela frente enquanto reforma da Previdência. Então, esse seminário foi extremamente importante porque mostrou isso. O servidor hoje sabe quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e o que tem pela frente, ou seja, tem vários tipos de aposentadorias hoje dentro do serviço público e é preciso compreender isso. Os trabalhos tiveram início com a formação da mesa para tratar do tema aposentadorias. Compuseram a mesa Nelma Aleixo, representante do Ministério da Saúde, doutora Josilma Saraiva e doutor Luiz Fernando, assessores jurídicos do Sintfesp. Na coordenação estiveram Jesulina Regis, Maria Cleusa e Terezinha de Jesus Aguiar. O seminário, quando tratou sobre o tema aposentadorias, teve como objetivo conhecer e aprofundar o debate sobre as formas de enquadramento de aposentação, explicitar os aspectos legais em vigência para a aposentação, analisar os resultados financeiros decorrentes de cada um dos enquadramentos, conhecer e debater o PL 4052/15 em tramitação no Congresso Nacional que trata sobre aposentação, debater a integralização das aposentadorias concedidas antes da regulamentação das gratificações de desempenho. Nós temos alguns tipos de aposentadoria e vamos começar falando pelas que são as involuntárias, né, que são as compulsórias. Que são as aposentadorias por invalidez, né? E a própria aposentadoria compulsória. A gente sabe que a aposentadoria por invalidez, ela acontece quando o servidor é cometido de alguma doença prevista na legislação, né, na 812, ou de alguma moléstia profissional ou acidente de serviço, né, acidente de trabalho. E que essa aposentadoria ela é calculada de acordo com o tempo que a gente tem, certo? Se o servidor, no caso da doença não ser prevista, né? A outra aposentadoria que não é voluntária, é como o nome diz, é a própria aposentadoria compulsória, certo? É aquela que o servidor é convidado a se aposentar após os 75 anos, né, de acordo com a alteração da emenda constitucional do ano passado, né, a emenda 88, que foi regulamentada pela lei 152, né, que alterou agora a idade para a aposentadoria. Essa aposentadoria ela é aplicada automaticamente após os 75 anos do homem ou da mulher e ela é sem paridade. Os proventos são proporcionais ao tempo de contribuição. Outra aposentadoria, agora vamos falar das aposentadorias voluntárias, aquelas que a gente escolhe, né? Aquela aposentadoria que eu chego para pedir ao órgão. Ela não é independente da minha vontade. A primeira que a gente vai falar é a sem paridade, que é a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é aquela assim, quando a gente completa, quem que pode aposentar por idade? O homem e a mulher. O homem a partir dos 65 anos e a mulher a partir dos 60. É aquele caso quando a gente começa a trabalhar mais tarde, a gente alcança essa idade e não tem o tempo necessário, que seria os 35 ou os 30. E você não tem mais, você por algum motivo não quer mais trabalhar. Alcançou essa idade, você pode pedir a aposentadoria por idade. Além da por idade, nós temos a da regra geral, que agora
assim, que a gente quase não usava antes, mas que agora está sendo bastante utilizada. Foi na primeira emenda constitucional, na 20, se eu não me engano, que foi introduzida essa aposentadoria. A gente chama de regra geral ou regra permanente essa aposentadoria do artigo 40 da 83A, que ele diz que nós temos que reunir as seguintes condições: o homem 60, a mulher 55, ter um tempo de contribuição de 35 ou 30, né? Ter um tempo de serviço público de 10 anos e 5 anos no cargo. Aí eu vou falar agora das nossas com paridade. A primeira foi do artigo 6º da mesma emenda 41, né? Que era a nossa aposentadoria integral, com paridade. Para isso também são 60 anos para o homem, 55 para a mulher, 35 de contribuição e 30, né? A diferença é que nós temos que ter 20 anos de serviço público, todos temos, né? 10 anos na carreira e 5 anos no cargo. Outra preocupação do seminário ao abordar as aposentadorias foi com a atual conjuntura política, analisada pelo Dr. Fernando. Mais uma vez a gente enfrenta notícias de que o governo federal promoverá reformas no sistema de previdência brasileiro, tanto no tocante aos servidores públicos quanto a trabalhadores do setor privado. Fundamentalmente o que ele pretende, governo, é reduzir o valor das aposentadorias ou postergar o acesso a elas, criar regras que exijam mais tempo de contribuição, mais tempo de serviço, mais idade para que a pessoa usufrua o benefício previdenciário. Nós pensamos que no centro dessa discussão há, antes de mais nada, um problema que me parece que a sociedade brasileira precisa decidir. O financiamento da Previdência Pública brasileira deve vir do orçamento fiscal ou deve ficar sempre dependente, como é hoje, do recolhimento das contribuições sobre a folha de salário. Digo isso porque à medida que todas as reformas, que todas as modificações que se fazem têm sempre por foco a folha de salário, seja postergando o acesso, seja exigindo mais contribuição desses trabalhadores, na verdade nós estamos tirando da massa salarial o financiamento do sistema de previdência. Quando nós pensamos que esse sistema, por ser público, pela importância que tem, inclusive como redistribuidor de renda, deveria ser financiado pelo orçamento fiscal. Portanto, o confronto dessa proposta é com o pagamento da dívida pública. Quer dizer, não é possível que nós consideremos 20 bilhões de pretenso déficit no regime do INSS, por exemplo, como justificador de uma reforma, enquanto o Estado brasileiro todo ano vê sangrar pelo menos 1,3 trilhões do seu orçamento para pagamento de uma possível dívida interna que ninguém aceita, nem o Congresso Nacional, nem o governo, que seja auditada, para que se entenda exatamente de onde ela vem e se de fato ela existe e que montante ela existe. Então nós pensamos que esse é o debate político de relevo nesse momento. Além dessas questões, a reforma traz diversas modificações no sistema, como falei há pouco, com o objetivo de postergar o acesso. Por exemplo, passa a exigir a soma de 105 pontos. Hoje a soma seria 95 pontos para homem, entre tempo de serviço e tempo de contribuição, a soma desses dois elementos, 95, passa a exigir 105. Hoje se exige da mulher 85, na soma de 55 de idade com 30 de contribuição. Passará a se exigir dela também 105. Igualando a exigência de tempo da mulher com a exigência de tempo do homem, como se a diferença de trabalho e a diferença de vida entre os homens e as mulheres brasileiras já tivesse sido totalmente superada, como se a mulher brasileira não tivesse dupla ou tripla jornada de trabalho, que continua tendo, em que pese os esforços de alguns homens e o entendimento de alguns homens no sentido de compartilhar as tarefas domésticas. Então, nós pensamos que ainda se justifica a manutenção de diferença de tratamento previdenciário entre homens e mulheres. Logo após a exposição dos convidados, os participantes puderam tirar suas dúvidas. Foram formuladas várias questões e todas foram respondidas com muita atenção. Na segunda parte do seminário,
o tema foi a GEAP, com o objetivo de conhecer e aprofundar o debate sobre a GEAP, na perspectiva de construir coletivamente um plano de reconstrução da Fundação, explicitar a real situação da GEAP e os entraves que vêm ocasionando o desequilíbrio financeiro dos planos de saúde operados pela Fundação, conhecer a metodologia que leva aos reajustes astronômicos nas contribuições mensais para o custeio dos planos de saúde e os impactos desta medida. Trabalhar na perspectiva na composição de uma rede de atenção aos servidores e prestadores, visando a qualidade do atendimento. E é bastante estressante verificar esse movimento que tem sido realizado no sentido de diminuir o poder e a força da GEAP, que significa diminuir o poder e a força dos funcionários públicos federais. Tem um assunto até que acrescento à enorme lista que a Teca e o Luiz Fernando falaram aqui, que é a terceirização das atividades fins, que participa, aliás, é de um deputado aqui do estado de Goiás, o Sandro Mabel, e participa intensamente desse movimento de retirada das condições dos funcionários públicos federais, inclusive na negociação. Não só os federais, estaduais e municipais também. Em relação à questão da GEAP, nós temos diversas questões atuais a serem colocadas e debatidas entre os servidores. Evidentemente, a primeira delas foi o aumento abusivo nas contribuições operada no final do ano passado, com vigência a partir de fevereiro desse ano, e que tem sido objeto de diversas decisões judiciais país afora. Nós havíamos conseguido até a semana passada um acordo das entidades nacionais com a GEAP, que admitia a redução daquele percentual que estava em torno de 40% de aumento, admitia a sua redução para o patamar de 20%. Entretanto, no dia de ontem, o governo federal procedeu a uma intervenção branca na GEAP através de uma medida judicial, através de uma decisão que conseguiu em tutela antecipada em Brasília, destituindo a direção da GEAP, modificando o seu estatuto e, por via de consequência, derrubando a resolução que nos permitia esse acordo no sentido de se obter um aumento menor do que aquele que vinha sendo praticado anteriormente. No plano de saúde, nós estamos atravessando um momento delicado. Há uma intervenção do atual governo na GEAP e essa intervenção está fazendo com que nós tenhamos grandes problemas de financiamento do plano de saúde. Nesse sentido, nós estamos mobilizados e queremos mobilizar mais ainda a categoria e trazer a categoria para discutir a questão da previdência e a questão do plano de saúde. Penso que é um momento em que os servidores precisam se dedicar ao debate sobre a questão da GEAP, no sentido de reagrupar forças e impedir que ela seja mais um instrumento de mera luta política do governo Temer contra os trabalhadores de maneira geral, em particular aqui contra os servidores públicos. Com mais de 150 participantes, o seminário foi um sucesso. Diante da atual conjuntura política, a palavra de ordem foi mobilizar para não perder os direitos adquiridos nos últimos anos. A luta deve continuar. Vamos unir com a sociedade como um todo para trabalharmos e garantirmos aquele direito que nós tínhamos e ampliar mais direito que nós temos direitos. Viva a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras!